Olha, tem uma declaração vinda lá dos Estados Unidos que, nossa, tá gerando um barulho considerável aqui no Brasil, viu? Vamos tentar entender isso melhor. O centro da questão é uma fala do secretário de Comércio americano, o Howard Lutnick. Ele disse, assim, com todas as letras, que o Brasil precisa ser consertado. Uma fala. É, forte, né? Acendeu vários alertas. A gente está se baseando aqui nos trechos de uma matéria que circulou bastante, sabe? O título era algo como Declaração Americana. Brasil precisa ser consertado. Acho que resume bem o clima. Então a ideia aqui é esmiuçar mesmo essa declaração, qual o contexto, que reações ela provocou assim de cara e, claro, o que isso pode significar, né, para a relação Brasil-Estados Unidos daqui para frente. Ok, vamos lá, vamos desmembrar isso. Essa frase específica saiu numa entrevista que o Lutnick deu para a News Nation, que é um canal de notícias lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, bom, se espalhou que nem fogo em palha seca, sabe? Causou um rebuliço. A matéria que a gente viu descreve bem. Caiu como uma faísca por aqui. Vamos então ao ponto central da fala. Lutnick disse especificamente que o Brasil tem que ser consertado. E ainda deu um motivo, na visão dele, para não continuar prejudicando os americanos. É bem direto, né? Quase uma acusação formal ali no meio da entrevista. E não parou por aí, né? Ele foi além. Colocou o Brasil meio que numa lista, assim, de países que, para ele, atrapalham os interesses econômicos dos Estados Unidos. Chegou a falar que algumas nações precisam ser ajustadas. Para quê? Para não atrapalhar o comércio internacional, os negócios americanos. Essa palavra, ajustadas, também tem um peso, né? Tem um peso enorme, sem dúvida. A primeira leitura, assim, que muita gente fez, analistas, imprensa, foi de uma postura muito agressiva e mais, né, quase todo mundo viu como uma tentativa clara de ingerência, sabe? De se meter em assunto interno do Brasil. Ingerência direta, né? Exato. Tentar ditar como o Brasil deve tocar a própria política, usar verbos como consertar, ajustar. Quando você fala de outro país soberano diplomaticamente, isso é, muito complicado. É desrespeitoso. E o que é fascinante aqui é tentar entender as camadas disso, sabe? Por um lado, ok, é a opinião de um cara importante do governo americano. Mas por outro, o jeito que ele falou, as palavras que escolheu, muitos críticos viram isso como uma estratégia mesmo. Uma pressão pública, talvez. Uma pressão velada, você diz. É tipo um recado pela mídia, sabe? Para mostrar que não estão gostando de algo ou para tentar forçar uma mudança em alguma política específica que, sei lá, desagrada Washington. Mas essa leitura de pressão velada, será que não é um pouco a visão de quem já critica os Estados Unidos ou ao governo do Lutnick? Porque a matéria também fala da justificativa dele, né, sobre não prejudicar os americanos. Será que não dava para ler isso mais como, sei lá, uma reclamação comercial mesmo? Tipo uma queixa sobre práticas que eles acham ruins para os negócios deles, só que dita de um jeito muito, muito duro? É uma boa ponderação, sim. É totalmente possível e até provável que exista aí uma frustração econômica real por trás da fala dele. Afinal, ele é o secretário de Comércio, né? Questões como barreiras, subsídios, disputas em alguns setores, isso pode estar na base do problema. Certo. O ponto é a forma. O jeito que ele expressou essa frustração, usando consertar, ajustar, isso vai além da linguagem técnica de briga comercial, entende? Ganha uma cara política, uma coisa meio hierárquica, muito forte. É essa escolha de palavras que pega uma reclamação econômica, que talvez até seja legítima do ponto de vista deles, e transforma num incidente diplomático que mexe com soberania. É diferente dizer precisamos resolver essa disputa e dizer precisamos consertar o seu país. A segunda opção tem um julgamento ali, uma presunção que complica tudo. Entendi. Faz sentido. E essa complicação toda apareceu na velocidade da repercussão, né? Como você falou, a matéria que a gente está vendo detalha isso. Em minutos, os vídeos, as frases da entrevista já estavam, viralizando nas redes sociais aqui, perfis de políticos, de tudo quanto é lado, jornalistas, analistas,
Todo mundo falando. É impressionante como uma coisa dita lá longe domina a pauta aqui tão rápido. E, claro, as reações foram aquele espelho da polarização que a gente vive, né? De um lado, quem é mais nacionalista defende soberania. Nossa, reagiu com indignação. Falaram que foi desrespeito, ofensa, que tinha que ter retratação, resposta firme do governo. Sim. E do outro lado, grupos de oposição aqui no Brasil viram na fala do Lutni quase que uma confirmação externa para as críticas deles. Usaram como argumento, como munição, sabe? Para dizer, olha aí, até os americanos estão falando que a economia está ruim, que o país precisa mudar. Exatamente. Isso, olha, levanta uma questão bem importante sobre como a política externa e as brigas aqui de dentro se misturam, né? É quase um estudo de caso. Vem uma declaração de fora e na hora ela é sugada para o debate interno. Cada grupo usa como ferramenta, né? Puxando a brasa para sua sardinha. É verdade. A fala do Lutnick virou quase um teste de Rorschach político, sabe? Cada um olhou e viu ali o que já queria ver. Seus medos, suas críticas. Quem defende o governo viu um ataque imperialista. Quem faz oposição viu a confirmação do que já pensava. Isso mostra como a política aqui dentro é sensível a essas coisas de fora. E como o evento internacional vira-mexe é filtrado por essa lente da disputa local. Essa dinâmica é mesmo complexa, e aqui a coisa fica realmente interessante. Porque essa polêmica toda, ela não fica só no Twitter, na imprensa, né? Ela pode respingar feio nas relações diplomáticas mesmo, as oficiais entre Brasília e Washington. Que tipo de impacto uma fala dessas pode ter na confiança entre os dois lados? E as negociações que estão rolando, os projetos juntos, como ficam? Precisamente, esse é o ponto nevrálgico. A fonte que a gente está usando, ela menciona que especialistas em relações internacionais já estão sim alertando, falando do potencial disso gerar ruídos. E não só na diplomacia pura, mas também no comércio bilateral. Ah, no comércio também. Sim. Relações econômicas fortes, ainda mais entre parceiros como Brasil e EU, elas precisam de um mínimo de previsibilidade, de confiança, de respeito. Declarações desse tipo, ainda mais vindo do secretário de Comércio, podem abalar isso. Podem criar um clima de incerteza que não ajuda os negócios, né? Mas esses ruídos seriam o quê na prática? Dificuldade para fechar acordo novo, uma má montagem em negociação futura, ou pode ser pior? Olha, pode variar muito. Num nível mais, digamos, sutil, pode ser um esfriamento no diálogo, menos reuniões importantes, sabe? Uma comunicação mais difícil entre as equipes dos dois lados. Pode ter mais resistência para cooperar em fóruns internacionais.